A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4 em diante, diz assim: Gente infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. A palavra do nosso Deus, ela nos traz aqui um esclarecimento muito importante para a gente. Veja, quando a palavra de Deus ela diz que infiéis, não compreendei que a amizade do mundo é inimiga contra Deus, a partir do momento que nós temos amizade com as coisas que esse mundo tem para nos oferecer, nos tornamos inimigo do nosso Deus. O inimigo ele tem usado de muitas estratégias para poder nos afastar do nosso Criador. E uma dessas estratégias são as festas. Nós, seres humanos, nós somos tendenciosos a festividades. Por natureza, a gente tem esse desejo de fazer aquilo que realmente a carne ela pede. E essas festividades que o inimigo ele tem promovido durante todo o ano, tem muitas das vezes sido um laço para muitos cristãos. Hoje nós estamos vivendo em um período junino, onde muitos cristãos estão se permitindo serem usados por Satanás. E infelizmente eu tenho que falar essa realidade aqui. Sabe, a festividade junina, ela é uma festividade pagã. Ela surgiu na Europa. Os brasileiros, eles trouxeram essa festividade para o Brasil. E essa festividade hoje, ela serve de homenagem para os santos da Igreja Católica, São João, São Pedro e Santo Antônio. E tem muitos evangélicos, muitos cristãos, conhecedores da palavra de Deus, que estão aderindo a essa prática, se caracterizando, pintando as unhas no mesmo formato da festividade, ornamentando as suas casas. Queridos, a gente precisa ter muito cuidado. Ou nós iremos realmente para a eternidade, ou iremos para o fogo eterno, juntamente com o diabo. Não existe meio termo. Ou a gente procura se afastar das coisas que esse mundo tem para nos oferecer, ou infelizmente nós iremos perecer juntamente com o diabo. Deus ele tem sido misericordioso. Sabe, quando Deus ele deu uma advertência para os seus filhos no passado, e Deus falou para que o povo não se casassem com pessoas que não fossem da mesma fé, era porque a maior preocupação do Senhor era que as pessoas, aqueles a quais eles iriam casar que não fossem da mesma linhagem, que aquelas pessoas o pervertessem o coração dos seus filhos, como foi com Sansão. Mas alguém pode estar falando aí, alguém pode estar pensando: isso que você está falando é muita bobagem, você está exagerando, porque o pastor e o meu padre, ou o meu bispo, ou o meu líder da minha igreja falou que não tem problema nenhum. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, em nome do Senhor Jesus Cristo: você tem que seguir o que está escrito, assim diz o Senhor. Não é seguir o pastor, seguir padre, porque são pessoas que são sujeitas também a erros e a pecados. Pare e pense um pouquinho aí, meu amado. Será que Deus ele está sendo aqui coerente quando Deus ele fala? Aqui é uma palavra muito forte. Se nós se aproximar das práticas mundanas, nós seremos inimigos de Deus. Não importa quem seja você. Pode ser o maior teólogo que já existiu no universo, aqui na face da terra. Não importa. Se você não seguir o que está escrito na palavra do Senhor, você se torna inimigo de Deus. Sabe, Jesus ele encontrou uma oposição muito grande. Por que Jesus encontrou uma oposição? Porque Jesus ele ia de encontro à cultura, ele ia de encontro a tudo aquilo que quebrava os princípios. Nós estamos vivendo em um tempo onde a gente o relativismo é muito grande. As pessoas estão chamando aquilo que não agrada ao Senhor de normal. E aquilo que é pecado, as pessoas elas estão aderindo e acham que não tem nada demais. Amados, a gente tem que parar de chamar o mal de bem e o bem de mal. Pecado é pecado. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Quando é que eu transgrido a lei? A partir do momento que eu me afasto dos princípios de Deus e eu começo a achar que aquilo que eu estou fazendo é normal. O inimigo ele tem trabalhado muito esses últimos anos, esses últimos tempos. Enquanto as pessoas estão sofrendo nessas guerras, pessoas passando fome, dificuldade, nós cristãos deveríamos estarmos orando, pedindo a Deus para que o Senhor ele mude a nossa natureza, ele mude o nosso ser, para que a gente possa ter um desejo de santidade e um desejo de dedicação. Mas o que a gente tem presenciado aí, inclusive no meio de pessoas que são líderes, são pessoas envolvidas até a cabeça com as coisas mundanas.
E isso é lamentável, mas pode ter certeza que não vai ficar impune, porque um dia Deus vai cobrar dessas pessoas. A palavra de Deus diz que era melhor que você nunca conhecesse do que você conhecer e não obedecer ou abandonar. A gente precisa seguir o que está escrito, amados. A gente tem que parar de deixar de ouvir os homens e começar a ouvir ao Senhor, ouvir o que está escrito, como a palavra de Deus diz. Não amei o mundo e nem as coisas que há nesse mundo. Se isso é paganismo, então a gente não pode aderir, a gente não pode, em hipótese alguma, ter essas práticas. Então o inimigo ele tem se criado de muitos meios e tem se aproveitado aparentemente de coisas que são aparentemente religiosas e que está trazendo para dentro do cristianismo o paganismo. Dia de pai, dia de mãe, dia de namorado. Essas datas são datas pagãs. Procura na enciclopédia da Igreja Católica, vê lá, está lá. Todas essas datas comemorativas, essas datas são oferecidas a santos da Igreja Católica. E a Igreja Evangélica, com algumas exceções, estão aderindo a essas práticas. Por favor, lê o capítulo 18 do livro do Apocalipse, veja o que é que acontece aí com a Grande Babilônia. Ela enriquece com todas essas datas comemorativas, porque o comércio vende muito quando tem isso aí. Dia de finado, dia de pai, dia de mãe, como eu já falei aqui, essas datas comemorativas são datas que são oferecidas a santos. Inclusive essa data agora, a qual muitos estão comemorando aí, que é a festividade junina. Sabe o que é mais triste aí, que muitas pessoas desconhecem? É que essa festividade junina agora, ela comemora a morte de João Batista. Quer dizer, as pessoas deveriam parar e refletir e analisar o que aconteceu com o servo de Deus. Mas o que acontece é que alguns cristãos estão comemorando acendendo fogueira, práticas pagãs lá da europeia, que essas práticas de acender fogueira representam não só os cristãos que foram mortos naquele tempo, mas também oferecido a deuses pagãos. E existem muitos cristãos, inclusive aqueles que dizem que são conhecedores, que estão com essas práticas. Amados, pare e pense um pouquinho. Isso aqui não é fanatismo, isso aqui é algo que é para que você reflita, para que você pense um pouquinho. Sabe, a palavra do nosso Deus, ela diz que a nossa mente está cauterizada. As pessoas não estão mais sentindo mais a voz do Espírito Santo. Aquilo que realmente não agrada ao Senhor, nós não estamos conseguindo mais sentir um incômodo do Espírito Santo, porque a nossa mente está se cauterizando. Vai chegar um momento, sabe o que é a mente cauterizada? A palavra grega, o sentido original, significa uma carne morta, que não sente mais dor. Você fura, pode perfurar e a pessoa não sente mais nada. Algo cauterizado é aquilo que você não se sente mais sensibilidade. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e que a gente possa realmente pedir ao Senhor para que Ele possa mudar as nossas atitudes. A gente precisa vivermos como candidatos à eternidade, procurar seguir o que está escrito na palavra do nosso Deus. Claro, com moderação, com sabedoria, mas sem comemorar essas datas pagãs. Essas datas, elas nos afastam do nosso Deus. E são essas coisinhas que o inimigo vai entrando e vai minando a tua fé. E quando vier as dificuldades, por alguma razão nós iremos se afastar. E por que isso vai acontecer? Porque as pessoas, a gente corre o risco se permitir que essas coisas aconteçam. Eu vivi a minha vida toda, quando eu não conhecia a palavra de Deus, em festividade junina. Eu tocava zabumba, né? Eu tocava triângulo, eu ganhava dinheiro, eu dançava nas quadrilhas. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, eu comecei a entender que aquele ambiente era um ambiente que era ruim para mim. Então hoje eu tenho conhecimento e eu me afasto, não quero hipótese alguma, nem para a minha vida e nem para a vida das minhas filhas também. Sabe, outra coisa, e eu quero agora finalizar, é falar para você pai, para você mãe. Não gaste o seu dinheiro com aquilo que não é pão, como diz a palavra do nosso Deus. O seu dinheiro que você conseguiu tão suado, com tanta dificuldade, você vai lá e compra fogos. A qualquer momento o seu filho ou a sua filha pode sofrer uma queimadura e você é o culpado. E você é o culpado, porque você está incentivando. Essas festividades que você está agora incentivando os seus filhos, quando um dia, queira Deus que isso não aconteça, oxalá que isso não aconteça. Quando os seus filhos estiverem adolescentes, que começarem a sentir o desejo de irem para essas festividades, estar nesses ambientes, Deus vai cobrar você. Porque foi você que incentivou quando ele era pequeno e era pequena em casa, com essas músicas mundanas, com essas postagens que não se deveria se postar. Então tenha cuidado, pare e pense um pouquinho.
porque você pode estar plantando uma semente de destruição para o futuro dos seus filhos. Deus tenha misericórdia da sua vida e que Deus tenha misericórdia da minha vida. Reflita nessa mensagem, que essa mensagem é uma mensagem para que você pense e pare e analise realmente. Só quero confirmar e dizer aqui mais uma vez, a festividade junina, ela veio do paganismo e é uma festividade pagã. Pare e pense um pouquinho se você está agradando a Deus com as suas atitudes. Que Deus abençoe a minha e a sua vida, e que Deus nos perdoe e sare essa geração que precisa de mudança pelo poder do Espírito Santo. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.